Boa tarde, gente bonita, tudo bem? Aqui quem fala é a Brena Lacerda. Boa tarde, meninos e meninas, eu sou a Carol Maia e tá começando mais um Falando Série. As melhores séries e filmes, todo domingo, 12:30, no Falando Série. Um oferecimento da Rede Cine Show. Apresentação Brena Lacerda e Carol Maia. Esse é o Falando Série, o programa aqui da Rádio Aldeia que vai trazer recomendações, resenhas e, claro, as nossas opiniões sobre os melhores filmes e séries da TV da atualidade. Através de uma parceria mais que especial com a Rede Cine Show, nós trazemos dicas em primeiríssima mão dos filmes em cartaz para você que tá aí curtindo um dia no parque ou para você que tá ouvindo a gente pela internet. Lembrando que o nosso site é radioaldeiadasaguas.com.br e lá dá para ouvir a nossa programação em tempo real e também ter acesso aos programas anteriores. Então fique esperto, radioaldeiadasaguas.com.br. Fica a dica! Filmes, seriados, lançamentos e dicas. Falando Série, um oferecimento da Rede Cine Show. Quando 3 adolescentes de diferentes cantos do refeitório da escola se encontram na mesma reunião de cleptomaníacos anônimos, uma amizade improvável se forma. E a gente tá falando de uma série que tá fresquinha ainda na Netflix, Trinkets ou Gatunas. A série é baseada em um livro com o mesmo nome e narra a vida de Elodie, uma desajustada de luto, Mo, a misteriosa forasteira, e Tabitha, que é a imagem imperfeita da perfeição. Juntas elas desenvolvem uma amizade muito bonita e encontram uma na outra a força necessária para lidarem com questões familiares, com os dramas do ensino médio e com o complicado dilema de tentar se encaixar à medida que anseia por se libertar. A série Teen mistura drama e comédia e tem apenas 10 episódios nessa primeira temporada. Gostosinha pra assistir. É a série perfeita para você baixar e assistir no busão, enquanto almoça ou para dar aquela pausa entre uma série mais pesada e outra. E apesar do repentino sucesso da série, a Netflix ainda não se pronunciou sobre uma possível segunda temporada. Então a gente fica aqui aguardando. E nessa edição a gente preparou uma listinha que vai agradar a família toda. Sim, a gente sabe que cada um tem um gosto, né? Mas paramos para pensar quais são as séries que podem ser assistidas em família, independente da idade. E aí a gente listou 5 para você, então bora conferir. E a primeira série que conquistou o coração de todo mundo, de todas as idades e classes sociais, é Anne with an E. Em português, Anne com E. Essa série é lindíssima e é baseada no livro Anne the Green Gables. E é a coisa mais fofa da face da Terra. Pois é, bom, a história se passa na Nova Escócia, no Canadá, em 1890 mais ou menos. A Anne é uma menina órfã de 13 anos que passou de casa em casa vivendo experiências bem ruins. E aí, por último, ela tá num orfanato e é meio que adotada por engano por um fazendeiro e a sua irmã. Assim, ela é adotada por engano porque na real eles queriam um menino pra poder ajudar nas tarefas lá da fazenda e tal, já que o irmão tá ficando velho e não tá dando mais conta. Só que aí eles recebem a Anne, uma menina magrela, ossuda, ruiva, sardenta, que além de ter uma aparência muito bizarra pros padrões da época, fala demais, né? Sim, ela é uma tagarela que só. E além de falar muito, ela fala bonito, né? A Anne lê muito e por isso ela sabe umas palavras bem difíceis. Ela é muito, muito criativa, muito dramática. Faz e fala tudo com muita paixão. Ela não manda recado, não entende sarcasmo e ela é honesta demais também. De acordo com ela, ela não gosta de coisas que não dão escopo pra imaginação. Olha, os irmãos lá, eles até tentam resolver o mal-entendido e mandar ela de volta. Mas ela é apaixonante demais, então Sim. Eles acabam ficando mesmo com ela. E a série é sobre isso, né? É a jornada dessa menina extremamente inteligente e inocente em busca de amor, de aceitação, do lugar dela no mundo. Não tem como não amar. Sim, a gente fica sorrindo o tempo todo. E o legal também é que apesar de ser o foco, né, na Anne, outras histórias se intercalam ali, então não fica nada repetitivo.
É uma história muito bem escrita e muito bem traduzida para TV também. Verdade, e é muito interessante também a gente poder ver a cultura daquela época. A forma com que as meninas e os meninos eram tratados, as roupas, a resistência das pessoas ao novo, né? As crianças colocando jarro de leite no rio pra manter ele geladinho. E eventualmente eles também tratam de alguns assuntos como a homossexualidade, o machismo, dentre outras coisas. Mas tudo com uma leveza e uma delicadeza que educa sem alarmar, sabe? Sim, a série é toda levinha, toda gostosa, eu recomendo demais. E o melhor de tudo, ela tá na Netflix. Tá na Netflix. Então hoje à noite, bora assistir? Incrível. Recado dado. Bom, a segunda dica na nossa lista é Rainha Sem Defeitos, One Day at a Time. Em português, Um Dia de Cada Vez. Essa belezinha conta a história de uma família de raízes cubanas que vive lá nos Estados Unidos e todas as aventuras e desventuras dessa família. This is it. This is life, the one you get. So go and have a ball. This is it. Straight ahead and rest assured, you can't be sure at all. So while you're here, enjoy the view. Keep on doing what you do. Hold on tight, we'll muddle through one day at a time. So up on your feet. Somewhere that music plays. Don't you worry, no. We'll just take it like it comes. One day at a time. 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 A série é uma comédia, mas trata de assuntos extremamente importantes, com a seriedade necessária, mas sem perder a leveza. Sim, a gente se sente muito representado assistindo, porque muitas das manias e dos trejeitos da família são parte do estereótipo latino que a gente, né, enquanto brasileiro, também tem dentro de casa. Então a série segue a história da Penélope, uma veterana do Corpo de Enfermagem do Exército dos Estados Unidos, enquanto ela enfrenta o seu retorno à vida civil com vários problemas não resolvidos do seu tempo no Afeganistão. Ela trabalha como enfermeira no escritório do Dr. Leslie, ela é divorciada e com a ajuda da mãe dela, a Lídia, interpretada pela Rainha Sem Defeitos Rita Moreno, ela cria os 2 filhos adolescentes, a Helena e o Alex. E é importante citar que a Penélope é a protagonista, mas a série é sobre a família e os agregados, né? Por exemplo, a Lídia é uma refugiada que deixou Cuba quando era adolescente ainda, após a ascensão do Fidel Castro ao poder. Em muitos momentos, inclusive, a gente vê com muita clareza as marcas que ela tem daquele tempo. A gente sente junto com ela o amor que ela mantém por toda a cultura latina e a saudade que ela tem da terra dela, né? Tudo isso está muito presente na forma com que ela criou a filha e na forma com que ela também ajuda a criar os netos. Outra linha muito interessante é a da Helena, que em determinado momento se descobre lésbica e eles precisam lidar com isso em família. E tem também a preparação para a quinceañera dela, que é a festa de 15 anos, né? E também tem o Schneider, que é o proprietário do apartamento deles e muito amigo da família, que tem os seus próprios problemas, né? Enfim, a série ela é riquíssima em temas importantes, em humor, em momentos de amor entre os personagens, de muito amor e de muita coisa comum ao nosso dia a dia. São muitas lições que podem ser aprendidas e é por isso que a gente diz que é uma série para toda a família. Pai, mãe, filho, irmão, tio, sobrinho, todo mundo tem muito a aprender com essa série. Só é importante lembrar que, apesar dessa série ser maravilhosa, infelizmente ela foi cancelada pela Netflix na 3ª temporada. Uma das maiores injustiças da história, eu diria. Mas bom, pra alegrar o meu coraçãozinho e a vida de vocês, vamos falar agora da engraçadíssima Modern Family, ou Família Moderna. Gente, essa é uma das séries mais legais do mundo, e eu posso provar. Ela já tá na 10ª temporada e a audiência nunca diminuiu, ela só aumenta, inclusive. Maravilhosa. A série conta a história de 3 famílias. A família do Jay, da filha dele, da Claire, e do filho dele, o Mitchell. Aí, vamos lá. O Jay é casado com a Glória, uma mulher colombiana bem mais nova do que ele. E ele ajuda a criar o filho da Glória, o Manny. Aí tem a Claire, que é uma dona de casa, casada com o Phil,
que é um dos personagens mais engraçados da série. E eles têm 3 filhos, a Hailey, a Alex e o Luke. E por fim tem o Mitchell, que é casado com o Cameron. Sim, eles são gays. E os dois adotam uma menininha vietnamita muito fofa, a Lily. E eu acho isso válido citar, porque a Lily chega bebê na série e eventualmente ela se torna a personagem mais engraçada da série. 10 temporadas. É, ela se torna a personagem mais legal. E aí a série trata do dia a dia dessas 3 famílias e também dos momentos em que eles se juntam, porque na real essas famílias formam uma família grandona, né? Então, muitos assuntos são tratados na série, como a xenofobia, por exemplo, pelo fato da Glória ser imigrante. Ela tem um sotaque fortíssimo e costumes diferentes. A questão do machismo também é levantada e questões familiares como o divórcio, a adoção, as relações homoafetivas, rebeldia na adolescência, enfim, a série aborda muito bem também algumas crises que os jovens têm nessa fase, né? Mas tudo é mostrado com muito humor e muita descontração também. Por mim, Modern Family continuará sendo renovada todo ano pelo resto da minha vida e pronto. Não sou contrária a essa ideia, Brena, vou ter que falar aqui. E aí, ainda na temática familiar, mas com protagonistas completamente diferentes, temos Grace and Frankie, uma série maravilhosa em que as personagens principais são 2 idosas que se veem perdidas quando seus maridos, que são sócios em um escritório de advocacia, resolvem pedir o divórcio porque eles estão apaixonados um pelo outro e querem se casar. Imagina o baque, Carol. Você tá casada com uma pessoa por, 40 anos da sua vida e de repente ele te chama pra jantar com um casal de amigos pra te contar que ele e o marido da amiga estão apaixonados. Eu nem imagino passar por um choque desse, gente. Mas aí, vamos lá. A Grace e a Frank precisam se reerguer e depois de muitas confusões, de superarem um ódio mútuo que existia entre as duas antes do fatídico acontecido, elas encontram uma na outra o suporte e a amizade necessários para continuar a vida. Até porque elas são idosas, mas estão inteironas, né? Vamos combinar. Elas têm muita vida pela frente. Como a gente pode ver nas temporadas seguintes, né? E aí é interessante porque em certo ponto as famílias conseguem continuar unidas, inclusive os pais, mostrando que o amor entre eles e tudo que eles construíram é maior que tudo. Verdade. E também é legal a gente acompanhar a história individual de cada filho, como cada um deles reage a toda essa história e como eles fazem também para manter uma boa relação com ambos os pais depois da separação. Uma reflexão interessante que fica da história é que se a gente pegar para analisar quanto tempo os dois se mantiveram casados com as esposas, mesmo sabendo que eles eram gays, isso tudo por medo da sociedade, dos julgamentos dos outros, da Grace, da Frank, dos próprios filhos e na realidade por medo do julgamento deles próprios, né? Sim, Brena, e quanta gente não deve passar pela mesma situação, né? Viver sendo quem não é, por receio, por medo também. Verdade, essa é uma reflexão que a nossa última dica de hoje também traz. Mas se preparem, essa série vai fazer a família inteira chorar juntinha. This Is Us, ou Estes Somos Nós. É uma obra-prima feita estrategicamente para fazer você se conectar com os personagens e sentir cada coisinha que eles estão sentindo. A série acompanha a vida de algumas pessoas que nasceram no mesmo dia. Jack e Rebecca são um lindo casal e são futuros pais. O Randall é um ótimo marido casado com a Beth e pai de 2 meninas. Ele está em busca do pai biológico que abandonou ele enquanto ele ainda era um bebê. Kevin é um ator de Los Angeles com talento duvidoso, protagonista de uma péssima comédia na televisão. Já sua irmã Kate é assistente pessoal dele e enfrenta uma luta contra a obesidade mórbida. Todos esses personagens eles estão conectados de alguma forma, mas a gente só vai entender isso no último segundo do primeiro episódio. This Is Us é uma série que ajuda a gente a escapar da realidade dura dessa vida corrida, mas ela faz isso de uma forma tão doce, tão inocente, que a série parece te abraçar, te enrolar, te deixar quentinho. E faz tudo isso possibilitando que o público acesse sentimentos que a gente não usa com frequência, por causa desse jeito cínico que a gente aprendeu a viver a vida, sabe? Assim, desde os delicados diálogos até os personagens cativantes, tudo funciona para que você aprenda a amar fortemente aquelas pessoas.
É ótimo quando a gente fica chocado com a dose absurda de realidade de Black Mirror, por exemplo, ou com a violência de The Walking Dead, ou toda a magia que acontece em Game of Thrones. Mas é incrível quando a gente consegue se conectar com uma história tão simples, com personagens tão humanos e com enredos que despertam tanto na gente, seja tristeza, melancolia ou algum tipo de conforto. É quase como se a história estivesse desarmando a gente, né, Carol? Ela não parece querer te envergonhar quando mostra o lado mais podre. Ela quer te acalmar com o lado mais doce, isso é tão lindo. Sim, é lindo demais. E pra finalizar, a gente tem que citar também a fotografia da série, né? Que é lindíssima. A imagem é fofa, leve, parece saída de um filtro do Instagram. Pois é, Carol, a fotografia da série é realmente lindíssima. E é legal que a fotografia sempre muda. Por exemplo, quando é alguma cena do passado, além da mudança nos personagens e nos figurinos, claro, a gente consegue perceber uma mudança nas cores que estão na tela também. As cores ficam mais quentes, é tudo muito bonito. Fica a dica! If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. E a dica de hoje é uma série que tá voltando agora pra sua terceira parte e que conquistou um número muito grande de fãs, inclusive e principalmente nós brasileiros que adoramos um bom drama. Sim, o Fica a Dica de hoje é a série La Casa de Papel. Uma produção espanhola da Netflix que conta a história fictícia do maior assalto da história da Casa da Moeda, lá em Madrid. O assalto é liderado pelo professor e mais 8 integrantes que ele recruta e treina, já que ele elaborou o plano perfeito. Enquanto os assaltantes estão lá dentro, ele controla tudo de fora, inclusive consegue chegar até a delegada que está a cargo de toda a situação. E o cara é todo detalhista, meticuloso e se empenha demais no assalto, porque ele vai passando por poucas e boas do lado de fora, enquanto os outros tentam controlar tudo que acontece dentro da Casa da Moeda. Muita coisa vai saindo do plano, mas eles vão se virando no desenrolar da história. E nessa terceira parte mostra os dramas de alguns personagens pós-assalto e os novos dramas que eles precisam enfrentar. Não dá pra gente contar muito pra não estragar a experiência de vocês, mas o que podemos dizer é que é uma série muito boa e que vale a pena assistir. Vale a pena demais, é uma história muito interessante com personagens ricos e boas atuações. E que deixa a gente sempre querendo saber o que vai rolar depois. As 2 primeiras partes de La Casa de Papel já estão disponíveis na Netflix e a terceira estreia de 19 de julho, então anota na agenda pra não perder, hein? Fica a dica! Filmes, seriados, lançamentos e dicas. Falando Série, um oferecimento da Rede Cine Show. Bom, e essas foram as dicas de hoje pra vocês que estão escutando a gente. Espero que vocês tenham gostado e que maratonem muito quando chegar em casa, hein? Agora não tem como falar que não tem o que assistir, né? Com certeza, Brena. E tem muita coisa pra ver e pra comentar com a gente também lá no Facebook do Aldeia. Lembrando que você sempre pode ouvir os programas anteriores no site www.radioaldeiadasaguas.com.br. E fiquem ligados que semana que vem estamos de volta, falando série todo domingo, 12:30 na Rádio Aldeia. O Falando Série é um oferecimento da Rede Cine Show. Um abração, galera, e até semana que vem. Tchau, galera, até semana que vem. As melhores séries e filmes, todo domingo, 12:30, no Falando Série. Um oferecimento da Rede Cine Show. Apresentação Brena Lacerda e Carol Maia. As férias de julho começou quente no Cine Show. Grande lançamento de Homem-Aranha, Longe de Casa, com Tom Holland e Samuel Jackson. Confira também O Rei Leão, uma das estreias mais aguardadas do ano. Tudo isso e muito mais você só encontra no Cine Show. Para curtir esses filmaços, compre o Cine Show Família. Ingressos válidos por 3 meses e para todos os filmes. Cine Show, um show de cinema.